Estamos aqui mais uma vez para estarmos juntos, louvando o nome do nosso Deus. É um dia bonito para estarmos compartilhando, para estarmos louvando e agradecendo a Deus. Agradeço por você estar nos acompanhando e termos esse momento especial de louvor, de comunhão ao Senhor. Queria aproveitar essa tarde para estarmos compartilhando uma palavra de alegria, de restauração e de renovação. Deus tem colocado no nosso coração que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu queria falar hoje com você sobre essa alegria, essa espiritualidade do lar, da casa, essa espiritualidade da intimidade e da comunhão com Deus que nos chama a termos momentos de parceria. Eu queria compartilhar com você essa tarde um texto de João. João capítulo 11, versículo 55, até o capítulo 12, versículo 11. João 12, 55 diz assim: Ora, estava próxima a Páscoa dos judeus, e dessa região subiram muitos a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem que se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que o prendessem. Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa até Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Respondeu, pois, Jesus: deixa, para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali, e afluíram não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, porque muitos, por causa dele, de Lázaro, deixaram os judeus e criam em Jesus. Esse trajeto que Jesus fez, saindo de Betânia, saindo, na verdade, de Jericó em direção a Betânia, é um trajeto que eu e a minha esposa fizemos quando estivemos em Jerusalém. Nós saímos de Jerusalém com um guia que era palestino para poder atravessar a fronteira e fomos até Betânia e, por último, até Jericó. Em Betânia, nós temos o lugar onde está a casa de Maria e Marta. Em Betânia está também a sepultura que foi sepultado Lázaro.
E em Betânia também está a casa supostamente a casa de Simão, o ex-leproso. Isso hoje é um trajeto um pouco complicado. Na época se fazia isso em 30 quilômetros, normalmente a pé ou então de burro. Mas hoje, por causa do muro que faz a divisão da faixa de Gaza, nós temos que dar uma volta e o trajeto é de 210 quilômetros. Esse trajeto é muito bonito, mas o trajeto que Jesus faz saindo de Jericó, Jericó está a 300 metros abaixo do nível do mar. E Betânia está a 600 metros acima do nível do mar. Então Jesus vem subindo em direção a Betânia, saindo de Jericó, saindo da encosta, da região ali do Mar Morto, e ele vem em direção a Betânia para ter um último momento com a família. E isso me chamou a atenção. Jesus sabe que ele vai entrar em Jerusalém, ele está decidido que ele sai de Jericó, vai fazer essa parada em Betânia para dar um último abraço até Marta, Maria, Lázaro, se encontrar com Simão, o ex-leproso. Ele vai entrar em Jerusalém e Jerusalém não sairá mais. Mas o que me chamou a atenção é o desejo de Jesus de estar, em último lugar, numa casa. A espiritualidade de estar com a família, com a casa, com aqueles que, de certa forma, estão angustiados, estão reclusos. E nós podemos fazer uma comparação hoje sobre essa questão da reclusão, de estarmos separados. Mas esse texto me chamou a atenção em 3 pontos importantes. O primeiro vem falar para mim sobre essa valorização de Jesus pela pessoa, valorizando a Lázaro, a Simão, valorizando a Marta, a Maria. Nós poderíamos pensar aqui, nesse momento, a questão do sacerdócio universal de todos os crentes. Jesus está valorizando o dom e o talento de cada um deles, de cada uma dessas pessoas. Ele decidiu, como última coisa a ser feita, estar com essa família, estar com essas pessoas e valorizar a cada uma delas com os seus talentos e com os seus dons. Na época, diz o texto, que os judeus subiram até Jerusalém e chegaram mais cedo. Jesus também chega mais cedo, diz o texto, que ele chega 6 dias antes da festa da Páscoa. No versículo 55, diz que os judeus chegaram mais cedo com o intuito de se purificarem. Havia uma religiosidade de que, caso eles tivessem cometido algum pecado, alguma impureza, então eles deveriam chegar mais cedo, fazer um ritual de purificação para poder entrar no templo. E eu queria com você pensar aqui que Jesus está rompendo com toda essa religiosidade, com todo esse processo ritualístico de purificação. Se cometeu alguma impureza, se purificar para entrar no templo. Na verdade, Jesus está desconstruindo essa religiosidade, essa fé tão fechadinha. Na época, a religião de Israel era baseada em 4 pontos, um quadradinho bem fechadinho. Era a questão do dia certo, tem que ser no sábado, o sábado é o dia do Senhor, se contava os passos para se fazer alguma coisa, não se pode fazer além disso, porque havia toda uma religiosidade. Havia a questão do templo, que é em Jerusalém, não poderia se adorar em outro lugar a não ser no templo, não poderia se fazer essa expiação dos pecados a não ser no templo. O templo é o lugar de adoração, lugar de expiação, lugar de transformação.
Também havia aquela questão da atividade certa, o sacrifício. Então veio o sacerdote, ele é a pessoa indicada a fazer o sacrifício, a receber o sacrifício da comunidade. E ele, como sacerdote, ele é o único que tem essa capacitação. Ele é que foi chamado por Deus para fazer esse processo de receber o sacrifício, expiar o pecado daquela família e aquela família então ser incorporada ao templo e poder adorar ao Senhor, porque foi expiado o seu pecado, foram purificados e agora podem adorar ao Senhor. Infelizmente, hoje em dia nós temos ainda igrejas que têm essa concepção de religiosidade. Infelizmente, hoje em dia, existem pastores, apóstolos, sei lá eu o que, né? Cada dia vem um título novo, patriarca, bispos, daqui a pouco vai ser vice-deus. E eles se auto-intitulam como sendo só eles, o sacerdote, a pessoa capacitada por Deus para fazer esse processo e receber o sacrifício. Hoje não se mata mais animais, mas o sacrifício é financeiro. Me entristece muito quando a gente vê na mídia alguns pastores, líderes oferecendo poções mágicas, oferecendo feijões mágicos para curar a enfermidade, curar o coronavírus. E eles se auto-intitulam como sendo eles o representante de Deus para fazer isso. E eu queria fazer hoje essa contraposição. Jesus está rompendo com o templo. Ele não está preocupado em ter esse momento de comunhão no templo. Ele vai em direção à casa de Marta, de Maria, de Lázaro, para ter esse último encontro. Lázaro ressuscitou, agora está vivo, é um grande momento de celebração. Lázaro esteve no mundo dos mortos, esteve no Hades, por 4 dias esteve morto. E a chegada de Jesus antes da Páscoa, antes desse momento, desperta essa coisa de que nós precisamos fazer uma celebração. E para os judeus, celebração tem que ter comida, tinha que ter uma ceia. Então Marta mostra o seu talento, ela vai para a cozinha. Lembra da passagem de Marta e Maria, que Marta reclama que Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, e só ela trabalhava. Mas Marta, ela tem esse dom do trabalho, do fazer. Ela demonstra o seu amor, ela demonstra que ela ama pelas suas atitudes, pela sua capacidade de fazer as coisas. E isso é bonito em Marta. E a gente vê aqui Marta de novo, ela está preparando a comida. Marta, ela agora, provavelmente, depois de todo o processo de ter caminhado com Jesus, Marta provavelmente agora está usando de verdade o seu dom, o seu talento. Maria está ali vendo esse momento fantástico. Imagine você estar num ambiente em que está Jesus, o Messias, que realizou grandes milagres, que trouxe grandes transformações. Está o seu irmão Lázaro, que esteve morto, que ela pensou que nunca mais veria ele, que ela pensou, agora não há mais jeito, não há mais condição, e ele foi ressuscitado, saiu do Hades, do reino dos mortos. Está Simão, diz o texto, o ex-leproso, que é outro sinal dessa messianidade de Jesus, é um sinal que só o Messias podia fazer, curar um leproso, limpar um leproso. E a gente pode pensar nesse ambiente, que ambiente gostoso, alegre, bonito, onde estão todos reunidos. Simão, aquele que era leproso, já não é mais porque foi curado pelo Messias. Está Lázaro, aquele que morreu e agora está vivo porque ressuscitou, e o próprio Messias presente. E Maria não se aguenta com esse local, esse momento de espiritualidade, essa alegria, e ela vai buscar então uma libra de nardo puro.
diz o texto que ela derrama esse nardo puro sobre Jesus. Eu imagino o prazer dela. Ela queria de alguma forma dizer para Jesus que ela estava contente, que ela estava alegre, que ela estava feliz, que ela estava agradecida de estar nesse momento, nesse lugar tão especial e tão fantástico. E a gente pode começar então agora a pensar no segundo ponto, a casa. No grego aqui, o oikos, o lugar de comunhão, o lugar de intimidade. A adoração agora já não é mais o templo, a adoração é no oikos. A adoração agora é na casa. E é nessa casa que se dá esse momento tão fantástico, que diz o texto que os principais sacerdotes estavam buscando a Jesus. E falaram, se vocês souberem onde ele está, denunciem, porque eles queriam prender a Jesus e queriam matar a Jesus. Porque Jesus é uma ameaça. Jesus incomoda, Jesus rompe com a espiritualidade do templo. Jesus rompe com a questão do sacrifício, do sacerdote, do templo, a obrigação de ir ao templo, a obrigação de estar diante do sacerdote. Jesus vai romper com tudo isso. E é lindo esse texto porque diz que Jesus chega 6 dias antes da Páscoa, no capítulo 12, versículo 1, e nesse momento ele está ali se encontrando com essa família, com Marta, com Maria, com Lázaro, com Simão ex-leproso. Provavelmente existem outras pessoas que estão ali também desfrutando desse momento da ceia, da comida ao redor da mesa. Marta está servindo com prazer. Você não vê Marta mais reclamando. Marta está finalmente assumindo o seu ministério de serviço, de doar, fazer com prazer, doar para aquele que fez o milagre de trazer o seu irmão de volta. E nesse ambiente, Maria resolve fazer uma coisa impensável. Ela pega esse nardo puro, provavelmente é um frasco de 500 ml de nardo puro, caríssimo. Na época, diz o texto que esse valor, aqui Judas Iscariotes incomodado porque está se perdendo esse nardo puro, poderia vendê-lo por 300 denários. 300 denários na época é praticamente o valor de 1 ano de salário. 1 denário era o salário de um dia. 300 denários são 300 dias de salário, ou seja, é um valor alto. É 1 ano de que alguém pudesse ter guardado o valor do seu salário diário, da sua ação diária. E ele fala isso porque ele queria ajudar os pobres, ele queria fazer essa parte social. Judas era engajado num trabalho social da igreja. Não, o próprio texto diz o contrário. Judas fala isso não porque ele tivesse engajamento social, mas porque era ladrão. Judas está presente e ele estava pensando, se eu tivesse pego esse frasco, eu vendia e guardava o dinheiro no meu bolso. Eu é que ia ficar rico. 300 denários é um dinheirão, né? Era um dinheiro de 1 ano guardado de salário. E ele não desfruta. Ele não consegue desfrutar dessa alegria, desse prazer de estarem juntos. Ele está pensando só no lado financeiro. Ele não consegue desfrutar uma espiritualidade genuína, uma espiritualidade prazerosa, porque ele só pensa no lado financeiro. Infelizmente, como muitos pastores hoje, muitas igrejas hoje, não conseguem mais ter aquela espiritualidade genuína, aquela espiritualidade da intimidade, a espiritualidade do prazer de estar com o meu irmão, com a minha irmã.
Imaginar esse momento é entender que eu estou junto com duas pessoas que foram resultado de um milagre fantástico. Uma pessoa que era leprosa, Simão, era uma pessoa que não podia participar da sociedade, não podia estar junto com a família, não podia desfrutar desse momento da casa, ela ficava isolada, escondida, e se alguém se aproximasse dela, ela tinha que gritar, leproso, leproso, porque as pessoas se aproximassem de Simão e de alguma forma tivesse contato com Simão, elas seriam condicionadas a serem impuras, teriam que passar por um ritual de purificação no templo para voltar a ter comunhão, porque tiveram contato com o leproso. Lázaro esteve doente e morreu. A tristeza toma conta da casa, toma conta da família, a morte traz uma dor, o luto está presente e eles pensam, já não há como fazer diferença, já não há como ser diferente. E aí o que acontece? Lázaro ressuscitou, Lázaro está vivo, Lázaro está participando de novo da comunhão, o prazer de estar em família novamente. A gente pode começar a pensar aqui, com esse momento, o que Lázaro está contando, o que Simão está contando, esse prazer de estar à mesa, estar em casa, estar em família, falar da alegria de desfrutar novamente desse ambiente, um ambiente que foi perdido para Simão, porque era um proscrito, era um homem abandonado, era um homem impuro, um ambiente em que Lázaro desfruta novamente, um ambiente de estar com as irmãs, estar com Jesus, estar com os amigos. E eu vejo aqui a verdadeira espiritualidade. A alegria vem do Senhor para mim e para você. E essa alegria, diz o texto, ela é a nossa força. Essa alegria nos traz uma verdadeira espiritualidade, não pautada em sacrifícios, em obrigações. Na religiosidade do templo, na época de Jesus, tinha que se fazer o ritual de purificação, como diz o texto, ir até o templo, fazer o sacrifício de um cordeiro, e ali naquele ritual, diante do sacerdote, pagar o preço do sacrifício. E aí sim, só depois desse ritual do sacrifício do cordeiro é que eu seria visto, eu seria reconhecido, eu seria de novo incorporado à comunhão da comunhão dos santos. Jesus rompe com tudo isso. Quando ele vai e se aproxima da casa de Simão para estar com a família, ele está dizendo que agora o templo já não é mais um lugar de adoração. O templo somos nós, eu e você somos templo do Espírito Santo. Jesus está rompendo com essa religiosidade toda. Ele está dizendo, esses rituais não acrescentam nada, são rituais. São formas casualísticas de homens de se manter e manter a sua estrutura. O templo vai ser destruído. Jesus sabia que no ano 70, o ano que cairia Jerusalém, cairia o templo, seria desmontado pedra por pedra, porque nesse sítio de Jerusalém, quando os romanos entrassem em Jerusalém, eles estariam com tanta raiva, com tanto ódio de passar 1 ano e meio do lado de fora das muralhas de Jerusalém, que eles queimariam tudo. E o ouro, toda a riqueza de dentro do templo seria derretido. E para recuperar isso, eles teriam que literalmente desmontar pedra por pedra para recuperar esse ouro que se derreteu e ficou nas fendas das pedras. Jesus está desmontando essa religiosidade. Isso eu queria que você prestasse atenção. Essa religiosidade que é pregada em muitas igrejas, por muitos sacerdotes, ainda hoje,
Jesus está dizendo, isso está ultrapassado. A nova espiritualidade vem da alegria, da comunhão, da intimidade com o Messias. Desfrutar o milagre e compartilhar esse milagre com os seus amados, com os seus irmãos, com seus parentes, com seus amigos. Dizer para eles o quanto Jesus mudou a sua vida. Eu olho para esse texto e vejo que esse momento marca significativamente a vida dessa família. E por isso Maria faz essa ação impensada, derramar o nardo puro sobre Jesus. Provavelmente ela derrama isso sobre a cabeça, escorre sobre o corpo de Jesus e vai até os seus pés. E de repente você vê o texto e ele dá uma conotação aqui muito forte, uma espiritualidade muito forte, que mal entendida pode ser até pensado sobre um momento sensual, mas não é isso. Maria, ela não tem palavras para agradecer a Jesus por tudo que ele tem feito por ela, pela sua família. E a única forma que ela teve nesse momento para expressar essa alegria, esse prazer, esse júbilo, foi derramar esse nardo puro sobre Jesus. Olha que momento fantástico, que ambiente lindo. E esse ambiente lindo está sendo quebrado por Judas Iscariotes, que só pensa na parte financeira, em se beneficiar, ganhar dinheiro e desfrutar de tudo isso. E aí eu vejo como último ponto essa questão da alegria que precisa ser restaurada. Essa alegria genuína, não a alegria de um ritual, não a alegria de estar cumprindo uma obrigação, não uma alegria porque agora eu fui purificado e passei pelo ritual de purificação, mas uma alegria de reconhecer Jesus é o Messias. Jesus é o único que me restaurou, me ouviu meu clamor, viu as minhas lágrimas, enxugou as minhas lágrimas. Marta e Maria, quando Lázaro faleceu, estavam em pranto, e Jesus chega até elas e fala sobre a ressurreição, fala sobre a restauração, e fala daquilo que ele mesmo estava disposto a fazer, trazer Lázaro de volta. E elas têm dificuldade para entender isso, porque nunca ninguém havia sido ressuscitado depois de 4 dias. Depois de 4 dias era um ato impensável, ninguém voltaria dos mortos. Mas o Messias pode fazer isso. Jesus é o único que pode trazer a vida aonde havia somente a morte, onde havia somente a tristeza. E é interessante aqui porque Jesus, quando fala com o ambiente, com as pessoas que estão ao redor, ele fala, não perturbe a Maria. Ele está dizendo sobre uma espiritualidade genuína. O texto de Mateus, ele faz uma ressalva. Mateus 26, versículo 10, diz o seguinte, por que vocês estão perturbando a Maria? Ela me fez uma coisa muito boa. Por que vocês sempre têm consigo os pobres, mas nem sempre terão a mim? Quando essa mulher derramou esse óleo perfumado sobre o meu corpo, fez isso a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes digo a verdade, onde quer que se preguem as boas novas, em todo o mundo, o que essa mulher fez também será relatado em memória dela. Jesus está dizendo que a ação, o ato genuíno de Maria, de não se preocupar com o valor financeiro daquele nardo puro, mas querer marcar e ali expressar a sua gratidão diante de Jesus, reconhecendo, Jesus, eu podia até vender esse nardo puro, poderia até guardá-lo para o dia do meu casamento, mas eu quero dizer que
o Senhor é o meu valor. O Senhor tem um valor maior para mim do que qualquer outra coisa. O Messias para mim é o meu maior valor. E é interessante isso aqui porque ele está falando que há uma ação da igreja social, cuidar dos pobres, e não está negando isso, e é verdade, os pobres sempre teríamos conosco, e até hoje nós vemos que há uma necessidade da igreja fazer a ação social, cuidar dos pobres, mas ele está falando aqui sobre essa intimidade, essa espiritualidade, esse prazer que precisa ser recuperado e restabelecido. A verdadeira espiritualidade, a adoração ao Senhor. E ele diz aqui que esse ato impensado de Maria, um ato de uma expressão de amor, na verdade era um ato até profético. Porque ele diz que esse óleo estava preparando Jesus para aquilo que havia de acontecer. Maria não sabia que Jesus seria crucificado, mas Jesus sabia. Jesus sabia que ele iria entrar em Jerusalém, ele ia ser julgado, condenado e ele seria crucificado. Jesus, ele é Deus e é homem ao mesmo tempo, e sendo Deus, ele é onisciente, ele sabe o que iria acontecer em Jerusalém, ele sabe que ele não sairia mais de Jerusalém, ele morreria em Jerusalém. Ele estava indo para o seu sepultamento. E o ato de Maria, de uma forma profética, estava dizendo para Jesus, vá, faça. Porque nós precisamos que você faça isso. Porque nós não temos essa capacidade de limparmos os nossos pecados. Nós vamos ficar submissos a esses rituais, a esses sacerdotes, a essa forma ritualística de cobrar e marcar as pessoas. Mas Maria estava marcando o momento da graça. Um novo momento em Cristo Jesus. E esse é o momento que nós vivemos hoje. Nós vivemos o tempo da graça, não mais de rituais, não mais de obrigações, não mais de ordenanças, mas momento de alegria, de prazer, de comunhão, de intimidade. A espiritualidade da família precisa ser restaurada, a espiritualidade da família precisa ser trazida de volta. A ação espontânea de Maria vem marcar esse novo momento, atos espontâneos do nosso coração, não pensarmos no valor daquilo que nós poderíamos ganhar com aquilo, mas pensarmos em doar, em amar, em expressar a nossa alegria e o nosso prazer de estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Portanto, eu vejo nesse texto esses 3 pontos que são importantes para mim e para você ainda hoje, e principalmente nos dias de hoje, onde muitos sacerdotes parecem querer explorar esse momento de dor para ganhar dinheiro, para manter o seu templo, para manter o seu salário, para manter o seu benefício próprio, não olhando para a necessidade do outro, mas olhando para si próprio. São como Judas Iscariotes. Ah, eu poderia vender isso e ajudar os pobres. Mentira! Está pensando somente em si mesmo, ganhar dinheiro e guardar para si. Vejo nesse texto que, de novo, precisa ser restaurado esse sacerdócio universal de todos os crentes. Que nós precisamos, de novo, encontrar qual é o meu dom, qual é o meu talento. Se é Marta, fazer, doar o serviço. Se é Maria, expressar a minha alegria com atos proféticos. Se é Simão, receber a Jesus na minha casa, porque eu quero dizer, Jesus me curou, me purificou e me libertou. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento?
Qual é o seu chamado como homem de Deus, como mulher de Deus? Deus quer usar a você. A sua casa deve ser uma igreja. A sua casa deve ser o templo do Senhor. A sua família deve ser a igreja do Senhor. Os homens e mulheres cheios do Espírito Santo, os seus filhos, os seus amigos, devem ter prazer de estar na tua casa e adorar ao nome do Senhor Jesus. Eu espero que você guarde essa palavra com muito carinho essa tarde e que, ao invés de nós estarmos angustiados, tristes, porque estamos ainda em quarentena, ainda em situações difíceis, e isso provavelmente vai perdurar por mais um bom tempo, até que todos sejam vacinados, até que consiga vencer esse processo da pandemia, demorará. Mas nossa alegria vem do Senhor. Não depende de circunstâncias. Não depende de estar em casa ou não estar em casa. Não depende de se eu vou ter um trabalho ou se eu vou ter dificuldades. Porque Deus tem suprido a mim e a você. É Deus que tem alimentado a mim e a você. É Deus quem vai cuidar de mim e de você. Porque aos seus amados, diz o Salmo, Deus abençoa ainda enquanto dormem. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está nos abençoando, está nos guardando, está nos fortalecendo. Que nós possamos fazer como fez Simão. Eu quero que Jesus esteja na minha casa. Que nós possamos fazer como Marta. De alguma forma eu quero servir a Jesus, eu preciso fazer algo. Que nós possamos fazer como fez Maria. Eu quero doar algo para Jesus, não por obrigação, não porque eu quero mostrar que eu tenho dinheiro e quero expressar que eu posso doar, mas eu quero doar porque eu quero expressar o meu prazer, a minha alegria, porque o meu irmão esteve morto. Porque se depender de nós, o pecado, o salário do pecado, diz lá Romanos, é a morte. Mas Jesus vem trazer para mim vida. E essa vida tem transformado a mim e a você. Eu queria ter um momento de oração com você. Não sei como você passou essa semana. Não sei como será a semana que estamos entrando. Hoje é o primeiro dia dessa nova semana. Mas Deus sabe. E Deus sabe o que você ainda terá que enfrentar de dificuldades, de lutas no decorrer dessa semana. E eu queria orar para que Deus te capacite, que unja você para ser um sacerdote, para ser uma sacerdotisa, para estar vencendo os desafios dessa semana, vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo a enfermidade, vencendo as ações impensadas dos homens que procuram somente o seu próprio benefício, mas vencendo com prazer, vencendo com alegria, vencendo com júbilo e expressando isso no seu dia a dia. Que os seus atos possam marcar a vida da sua esposa, do seu esposo. Que os seus atos possam marcar a vida do seu filho, da sua filha. Ou você que é filho e filha possa estar marcando com a sua atitude ao seu pai, à sua mãe. E você consiga expressar para ele que você o ama e que Jesus é a alegria do seu coração, que Jesus é o seu valor, que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer por essa vida, pelo teu filho, pela tua filha que essa tarde nos escuta, aonde quer que ele esteja, no carro, em casa, no trabalho. A tua mão nesse momento venha sobre a vida dele, para transformá-lo de uma forma sobrenatural. Que ele possa vencer, superar as religiosidades, as cerimônias de purificação e sinta-se nesse momento perdoado.
restaurado, purificado em Cristo Jesus. E é esse amor de Deus que excede todo entendimento e compreensão possa encher o seu coração nesse momento. E como fruto desse amor, ele possa ter a paz, não a paz circunstancial, não a paz dessa semana somente, não a paz desse momento, mas a paz que excede todo entendimento e compreensão. A paz do Jeová Shalom encha o seu coração nesse momento e o fortaleça. E o fortaleça de uma forma tão grande que cada ato seu, cada palavra que sai dos seus lábios, demonstre o seu amor por Jesus, pelo Senhor da sua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo a esse teu filho, a essa tua filha, essa tarde, que eles sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para o louvor do teu nome, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia de vitórias. Agradeço por você estar nos acompanhando, continue nos acompanhando. Nós temos os salmos que são colocados toda quarta-feira, que nós possamos estar juntos glorificando ao nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.